Que bom, boa noite a todos. Mais uma Boa vez, noite. obrigada aí pelo convite, né, de estar com vocês. Gosto muito dessa modalidade, né? Sempre que o Abucacis me convida, é um prazer, porque como ele falou, a gente se sente numa roda de amigos, trocando experiências, trocando conhecimento, e isso é muito bom. Bom, hoje, para introduzir o assunto, não é uma tarefa fácil, tá, gente? Essa que o Albucacis me deu, de falar em 20 minutos, 30 minutos sobre fugas psicológicas. É um tema bastante amplo. Não sei, talvez para mim, né, que assim gosto mais de explanar de forma didática, mas eu vou tentar. E depois a gente aprofunda com as perguntas. Uma das coisas que eu gosto de colocar toda vez que eu vou falar sobre alguma questão psicológica, para quem não sabe, né, para quem é novo no grupo, o meu trabalho é esse, eu sou professora, sou pedagoga já há 30 anos, trabalhando aqui no município de Miguel Pereira, trabalho também até há mais tempo, né, nas casas espíritas aqui do meu município. Sou psicóloga também, trabalho com a clínica com crianças e adolescentes e também adultos, mas gosto de focar mais no trabalho com crianças e adolescentes. Então, assim, o meu viés é sempre didático por força da profissão. Como sou professora, para mim é sempre mais fácil organizar o assunto didaticamente. Quando nós falamos de fugas psicológicas, estamos falando de uma característica humana. É uma das nossas formas de funcionamento, uma das formas de funcionamento do psiquismo humano. E todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos recorrer a esse modo de funcionamento. Assim como no celular, nós colocamos, às vezes, no modo avião, né, que é aquele modozinho onde ninguém perturba, onde ficamos. Nós temos acesso, mas as pessoas não nos veem. De vez em quando, nós entramos num outro modo de funcionamento psíquico. E isso é absolutamente normal, faz parte da construção e da necessidade humana. Só que existem aí algumas características que a gente já vai falar um pouquinho mais tarde, né? Porque antes eu queria colocar algumas coisas que estão ligadas a essa forma de funcionamento, a essas fugas psicológicas. Uma das coisas que nós temos que lembrar é que nós temos vários corpos em amadurecimento. E eu vou usar essa palavra apenas para tecer de forma mais didática, mais concreta o nosso assunto. Então, nós temos um corpo físico em amadurecimento. Quem tem até 25 anos aqui na plateia, né? Eu comecei a notar aqui o nome das pessoas, mas não deu para reparar a idade. Quem tem até 25 anos está em desenvolvimento do seu corpo físico. Quem já é maior de 25 anos, já entrou na fase de platô, e depois, lamento muito dizer, né, talvez aí uma notícia ruim para vocês, entramos numa fase de decadência. Claro que todos nós sabemos disso. De decadência, de senescência do corpo físico. Mas temos, além desse corpo físico, que tem a sua fase de crescimento, de maturação, de desenvolvimento, depois a sua fase de declínio natural, né, de todo ser vivo, nós temos aí outros corpos que têm uma continuidade de amadurecimento. Nós vamos falar do nosso corpo mental, do nosso corpo emocional, todos eles conectados com o nosso corpo energético e formando aquilo que nós chamamos de self, que é a nossa totalidade. Joana de Ângeles, em um dos seus livros, nos coloca que o nosso self, que é um conceito primariamente junguiano, ela nos coloca que o self seria as nossas vivências totais.
eu, espírito, em todas as minhas manifestações, tudo aquilo que eu sou no decorrer das múltiplas encarnações que já tive. Neste momento em que eu falo para vocês, sou Valéria, um espírito encarnado, ancorada nesse tempo histórico, com a vivência de Valéria. Contudo, tenho algo em mim, né? Um ponto central que reúne todas as minhas vivências e todas as minhas aprendizagens até aqui. Isso nós chamamos, né, na psicologia, a Joana, ela, com a sua psicologia transpessoal, ela nos agrega o conceito de espírito em sua totalidade. Então, para o nosso corpo mental, para o nosso corpo emocional, nós estamos ainda em amadurecimento. Essa é a notícia boa, né? Não estamos maduros, estamos em crescimento. E isso vai avançar não só até que eu encerre a minha encarnação como Valéria, mas também pela eternidade afora, em todas as outras situações, em todos os outros momentos históricos que eu vá me ancorar para aprender algo. Estou em desenvolvimento. E essa pessoa em desenvolvimento manifesta as suas características mentais, suas características emocionais, e para que essas características se desenvolvam, de vez em quando eu assumo esse ou aquele modo de funcionamento. Vamos tentar explicar melhor. O indivíduo que está amadurecendo emocionalmente, ou seja, que isso, aliás, isso independe da nossa idade, né? O indivíduo que está em plena maturação emocional, ele está dando vazão à vida, aquilo que nós viemos aqui fazer. Ele está dando vazão à sua amplitude, está crescendo, está amadurecendo as suas emoções e podendo, assim, interagir melhor com o que o rodeia. Nesse amadurecimento emocional, esse indivíduo vai deixando de lado cada vez mais os vitimismos, ele vai deixando de lado cada vez mais as generalizações, aquelas ideias, né, egocêntricas que às vezes regem os nossos comportamentos. Cada vez que nós amadurecemos emocionalmente, nós ampliamos a nossa vida para um estado de aceitação, para um estado mais generoso de estar no mundo. Isso é importante a gente lembrar. Toda vez que nós assumimos patamares maiores de aprendizado, de desenvolvimento, de maturação, nós nos tornamos pessoas, naturalmente, mais altruístas, mais generosas, mais empáticas. Nós começamos a entender o nosso raio de ação, né? Não ficamos tão circunscritos à nossa família, ao nosso país, ao nosso trabalho. Nós vamos deixando referências egocêntricas, né, para nos tornarmos integrados ao mundo que nos rodeia. E o mundo passa a ser a nossa preocupação. Então, essa amplitude de entendimento, essa amplitude, né, de capacidade empática, de atos generosos, são características de um espírito, de um indivíduo que está amadurecendo, que está evoluindo no seu corpo emocional. Não podemos, né, gente, deixar aqui de falar que cada um de nós tem um ritmo de amadurecimento. E esse ritmo, ele é não só orquestrado pelo Criador, mas como permitido pelo Criador. Obviamente que de quando em quando nós nos deparamos com situações que fazem com que nós tenhamos aquele avanço de aprendizado. Muitas vezes a humanidade ela tem de passagem por aqui espíritos mais benevolentes, espíritos muito mais evoluídos,
que trazem uma amostra do que é esse mundo evoluído, do que são esses atos de generosidade e empatia, para que possamos nos espelhar nele. Outras vezes, temos o nosso desenvolvimento alavancado por dores, alavancados por aprendizados não tão fáceis. E isso, né, esse ritmo de aprendizagem e esses eventos que nos levam à aprendizagem vai ser diferente para cada um. É importante notar isso, porque não podemos ditar o ritmo do outro. Esse amadurecimento deve ser promovido como um bem para a humanidade, mas não pode ser imposto a esse ou aquele. Então, vamos dar um exemplo concreto. Nós temos a água no planeta. Essa água deve ou deveria servir a todos. Na medida que nos tornamos mais altruístas, mais generosos, nós vamos fazer com que essa água chegue a todos os habitantes do planeta. Assim como, quando nós amadurecemos no nosso corpo mental e no nosso corpo emocional, nós vamos entender que devemos produzir condições de aprimoramento para todas as pessoas. Agora, o ritmo com que cada um vai se aprimorar, aí vai depender de cada indivíduo. E, como disse, isso não é só orquestrado pelo Criador, mas como permitido por ele. É por isso que nós temos o livre-arbítrio, para que as nossas ações, as nossas escolhas, possam opinar entre esse caminho ou aquele outro, nada podendo ser imposto. Na medida que você evolui singularmente, que você evolui de forma individual, você proporciona que partículas desse universo, porque nós somos partículas desse universo, que essas partículas promovam um aprendizado, um universo melhor, um universo mais amplo, e assim nós vamos trazendo todos os nossos irmãos, na medida que nos reconstruímos, auxiliamos o outro a se reconstruir também. Quero aqui fazer um adendo ao nosso tema, né, sobre o simbolismo do paraíso. Quando nós temos lá, né, a figura de Adão e Eva, a figura da expulsão do paraíso, que são figuras míticas, né, figuras simbólicas, nós vamos entender que ali é a passagem do homem mais cru, do homem mais instintual, para aquele homem que passa a governar a si mesmo. Tem uma analogia que nós podemos fazer, que eu acredito ser interessante, que são alguns conceitos piagetianos. Jean Piaget, ele diz que a criança tem 3 fases morais. O indivíduo, né, o ser humano, tem 3 fases morais. A primeira fase moral é a anomia, onde há uma ausência de normas. Eu não conheço as normas, por isso não as sigo. Uma criança que está dentro da fase da anomia, ela pode ter um brinquedo, querer um brinquedo, e vai lá, ela toma esse brinquedo, bate no colega e brinca. Ela não conhece as normas, ela não sabe o que tem que pedir. Como há uma intervenção do adulto, ela vai aprendendo a seguir regras e ela segue as regras desse adulto. Nessa fase, nós dizemos que a criança está na heteronomia. Ela segue regras porque elas aprendem essas regras, né? As aprende, melhor dizendo. E aí ela segue. A terceira fase é a fase da autonomia, onde ela faz as suas regras de acordo com aquilo que ela recebeu do mundo e de si mesma, e ela reflete sobre as suas próprias regras, podendo escolhê-las. É a fase da autonomia, a fase que supostamente nós estamos. Por que eu posso fazer uma analogia entre o símbolo do paraíso e as fases do desenvolvimento moral de Piaget? É como se nós estivéssemos naquele momento, né? A marca adâmica, a marca de Adão e Eva,
é ali, nós estamos saindo dessa fase da anomia, onde não conhecíamos as regras, porque naquele momento Adão conhecia a regra, né? Você não pode comer desse fruto. Mas ele sai da fase da heteronomia, ele não vai seguir mais as regras de alguém maior, ele vai criar as suas próprias regras. Então, na medida que nós evoluímos e que nós inauguramos esse momento onde nós somos capazes de refletir sobre as nossas próprias ações, nós inauguramos uma nova fase de desenvolvimento, de maturidade emocional e mental. E o que isso tem a ver? Tem algum barulhinho aí, não sei se é aqui o meu. O que isso tem a ver com as fugas psicológicas, que é o nosso tema central? Como eu falei no início, fuga psicológica é uma condição humana, uma característica de comportamento do ser humano. É aquele momento que eu vou passar por alguma situação, ou estou passando por algum marco de desenvolvimento onde preciso deixar o comportamento X e adotar o comportamento Y. Vamos exemplificar. Eu preciso deixar o comportamento da vitimização e assumir o comportamento de ser responsável pelas minhas próprias escolhas. Num determinado momento desse amadurecimento emocional, eu posso não ter os recursos necessários para sair do papel de vítima e passar ao papel de responsável por mim mesma. Eu posso não ter essas ferramentas, elas ainda me faltam. Mas eu vou utilizar aí, né, muito possivelmente, um momento de fuga psicológica, de fuga emocional. Talvez eu leve um tempo me distraindo de alguma forma. Ou eu não vou me dar conta de que eu estou me vitimizando e que preciso assumir uma responsabilização maior sobre as minhas escolhas, ou eu vou me distrair com o trabalho, ou vou me distrair com alguma função, para não dar conta do meu rito de passagem, do meu momento de desenvolvimento, porque eu ainda não tenho as ferramentas necessárias para fazer isso. Até aí, todos nós passamos por momentos assim. Quem aqui, em algum momento, não disse o seguinte: olha, ainda bem que eu tenho o meu trabalho, porque assim posso viver uma outra coisa que não os problemas da minha casa. Quantas vezes nós utilizamos o nosso trabalho, ou nós utilizamos o trabalho na casa espírita, ou nós utilizamos o exercício mediúnico como forma de nos distrairmos de algum jeito de alguma situação que não podemos, naquele momento, encarar. Ou porque não estamos preparados, não temos os recursos, ou porque escolhemos não encarar naquele momento, por algum motivo. Todos nós, de alguma forma, já passamos por isso. Podemos fazer isso por um dia, por algumas horas, por meses ou até anos. O problema é quando escolhemos permanecer nesse mecanismo. Se temos o melhor celular que a tecnologia pode oferecer nesse momento, mas colocamos ele permanentemente no modo avião, nós não estamos usando todo o potencial desse celular. O tempo todo ele está em modo avião e ele não vai ter todos os seus recursos disponíveis. Assim como todos nós necessitados de amadurecimento emocional, de amadurecimento mental, se nos mantermos alijados a esse processo, o tempo todo em distração para o que realmente viemos aqui fazer, porque o nosso objetivo principal no planeta Terra, todos nós sabemos disso também, é o desenvolvimento, é o crescimento, é a ampliação. Nada que nos coloca paralisados ou restritos tem a ver com o objetivo da nossa encarnação. O objetivo da nossa encarnação
é sempre a ampliação de algo. Pode ser que seja de alguns aspectos ou, né, com muita sorte, de nossa totalidade, quando nós conseguimos atingir esse patamar. Então, no momento que lançamos mão das fugas psicológicas de uma forma eterna, não saímos deste lugar, estamos paralisando o nosso desenvolvimento, pois estamos, de alguma forma, impedindo que esses recursos psíquicos sejam criados, recursos de enfrentamento, recursos de entendimento, recursos de uma progressão de inteligência, tudo aquilo que poderia vir se eu estivesse realmente conhecendo quem eu sou, quais são as minhas deficiências, quais são as minhas qualidades e o que é aquilo que eu preciso, de agora em diante, dar atenção para o meu próprio crescimento. É importante lembrar que tudo aquilo, inclusive estacionar em fugas psíquicas, né, nós podemos também chamar de resistência, tudo aquilo que paralisa o meu crescimento provoca uma patologia. Assim como, se eu resolver que não vou mais beber água, eu causo uma doença física, né? Eu causo uma patologia no meu corpo físico, quando eu, de alguma forma, impeço que o meu organismo emocional, que o meu organismo mental evolua, se amplie, eu acabo criando uma patologia, seja ela uma patologia, né, mental ou uma patologia emocional. De alguma forma, eu vou estar criando uma resistência ao crescimento e impedindo que o meu self possa agregar a minha totalidade, que eu possa cumprir aqui o que eu vim fazer, a palavra que eu vim dar ao mundo. Então, quando falamos de fugas psicológicas, nós falamos de um modo comum no ser humano, desejável em alguns momentos e necessário, mas que não pode ser estabilizado como um modus vivendi, né? De eu ficar ali com eles constantemente. Então, para falar de alguns tipos, né, de fugas psicológicas, falei aí da vitimização, é uma forma de fugir da responsabilidade, né? Eu sou sempre a vítima. Inclusive, isso caracteriza a imaturidade emocional que nós falamos aqui. Eu não me responsabilizo por aquilo que eu tenho que fazer. Outras fugas, né, ligadas a viciações, né, alguns vícios para aliviar a ansiedade ou para me distrair de algo. Consumismo também é uma forma de fuga psicológica. Dedicar-se apenas a uma causa, deixando que as outras fiquem prejudicadas. Eu me dedico apenas à causa espírita, mas eu não consigo auxiliar o meu lar, a minha família, ou eu vivo para a minha família e não consigo ter um olhar mais generoso, mais amplo para a humanidade. Também aí provoca uma distração, algo que me tira a oportunidade de crescimento. Como aqueles que já saíram, né? Todos nós aqui somos aí, né, pertencentes a essa raça adâmica, onde já temos ao nosso favor a possibilidade da reflexão sobre os nossos atos. Nós não somos mais anômalos, ou seja, não somos pessoas que desconhecemos as regras ou que temos que obedecer cegamente, porque senão seremos castigados. Somos seres autônomos. E dentro dessa autonomia, precisamos refletir em que momento da evolução, da evolução emocional e mental eu estou. E para que caminho preciso seguir para que a amplitude seja atingida. Diga-se de passagem, essa amplitude é sempre, para sempre, né? Aliás, nós vamos ter sempre com que ampliar. Isso não se esgota, pois o cabedal humano é enorme. Nós podemos ainda muito mais, e na medida que nós sairmos desse
invólucro terrestre, né? Na medida que nós conhecermos novos mundos, novas maturidades, novas progressões, novas ampliações serão necessárias. Então, fica aqui, né, nessa introdução ao assunto, a necessidade de olharmos com calma. Como eu olho para as questões que são divisórias na minha vida? Aquelas questões que são marcos de desenvolvimento. Como é que eu estou evoluindo, né? Como eu cheguei aqui ao mundo e o que eu já sou capaz de fazer? Ou quais são as coisas que eu estou ainda paralisado por falta de força ou por falta de consciência mesmo, porque ainda não tomei consciência de que preciso melhorar, me desenvolver. Então, nós precisamos primeiro ter esse olhar cuidadoso em relação à minha própria maturidade psíquica para saber quais são os mecanismos que eu estou utilizando para alavancar essa maturidade ou para paralisá-la de alguma forma. Não sei se já venci aí o meu tempo, Albucacis, você tem que me sinalizar. Se você quiser falar mais um pouco, pode. Estamos ainda dentro do tempo? Estamos. Como falamos, né, desses tipos de fuga e da necessidade de criarmos consciência sobre em que momento da minha evolução eu estou, um dos pontos, né, importantes para isso é ter um olhar de autoconhecimento. Isso nós vamos falar incessantemente. Joana nos fala isso, né? Joana de Ângeles nos fala isso o tempo todo, a necessidade de olhar para si mesmo. Não no sentido egóico, não no sentido de olhar para si como forma de se ajudar apenas, mas tendo a consciência de que temos um papel no mundo. Eu estou aqui ocupando uma vaga. Eu estou aqui para servir ao planeta, ao universo de alguma forma. Como eu estou fazendo esse trabalho? E esse trabalho começa aqui dentro, sobre essa partícula melhorada que eu vou fornecer ao universo quando me for daqui. A consciência Valéria precisa deixar esse mundo de uma forma contribuinte e não de uma forma deletéria, de um jeito deformado de ser. Então, o autoconhecimento, para que possamos identificar as nossas fugas psicológicas, se elas forem constantes na nossa vida, né? E até se não forem, podemos utilizar, mas até quando utilizar? Conhecer a si mesmo é um marco importante. Uma outra coisa que a Joana nos coloca com muita propriedade para que esse processo possa ser bem ajustado é a oração. Aquele momento com que abrimos um canal onde há uma conexão entre esse self, entre esse ser em maturação de forma física, emocional e mental. Através da oração, eu abro o canal entre esse self e o universo expandido. E é esse sagrado com quem eu me conecto. Orar, né? Manter essa conexão com o alto é manter essa junção com o universo, essa integração universal que nos fará mais empáticos, mais generosos, mais altruístas, que são características dos seres que estão em amadurecimento emocional. Uma outra propriedade que a oração nos confere é a capacidade de suportar as provações, os desafios, aquilo que nos traz, de alguma forma, ou até a sabedoria, né? Uma forma de identificarmos com sabedoria aquilo que pode nos trazer desenvolvimento. Estar aqui na Terra não é um movimento fácil. A vida é uma luta, sim. É uma luta que vale extremamente a pena,
mas que nos traz embates, desafios o tempo todo. Quando nós nos valemos da ferramenta oração, dessa conexão do seu self com o sagrado, nós angariamos não só essa luz que precisamos o tempo todo estar em conexão, como arrumamos suportes para trilharmos esse caminho de desenvolvimento, que, como eu já disse, não é fácil, é um caminho, muitas vezes, tormentoso. Passamos por desafios, até para aprender, né, que é um desafio prazeroso. Aprender é um desafio, mas é prazeroso, né? Você aprender algo novo, você construir linhas de raciocínios mais amplas, é algo divino. Mas até isso nos confere necessidade de força, necessidade de persistência. E a oração nos traz suporte. Então, quando eu falo que, e Joana, né, diz isso, não sou nem eu que digo, Joana nos coloca isso, que a oração nos faz suportar aquilo que viemos aqui cumprir ou fazer. Quando falamos a palavra suportar, é importante que possamos desligá-la do entendimento de suporte e castigo, né? Ah, você aprontou isso na encarnação passada ou, né, nessa encarnação mesmo, por isso agora você vai ter que suportar, você vai ter que aguentar. Joana não está falando desse suportar conectado a algum tipo de castigo, algum tipo de troco. Ela está falando em suportar, de criar suporte. Lembra que nós falamos que as fugas psicológicas acontecem porque não tínhamos suporte? Vamos precisar dessa fuga porque naquele momento, por algum motivo, não tínhamos como suportar, não tínhamos cabedal psíquico para suportar aquela transição. A oração nos auxilia a criar ou a perceber os suportes já criados dentro de nós, nos dando, assim, coragem para prosseguir. Então, se fôssemos falar hoje de maneiras para evitarmos essas fugas e, assim, caminharmos com passos mais céleres rumo ao desenvolvimento, nós poderíamos falar de 2 tópicos. A oração, que nos ajuda a identificar os suportes que já temos e aqueles que necessitamos ter, e o autoconhecimento, aquela forma de olhar para dentro de si mesmo e saber em que ponto eu estou, para que ponto devo ir. 2 coisas fundamentais para que essa maturidade psíquica venha e possamos, assim, seguir adiante no nosso desenvolvimento. Auxiliando, né? Se você melhora singularmente, obviamente, você ajuda de uma forma geral, né? Você ajuda todo o seu entorno. Boa noite, Valéria. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu estava pegando, assim, prestando bastante atenção no início da sua fala, e eu entendi que você realmente quis fazer uma introdução, até uma contextualização para poder chegar no tema em si, né? E aí eu achei muito interessante que você falou a parte dos corpos, né? O corpo mental e o corpo emocional, e que esses 2 corpos estão em amadurecimento. Durante a sua fala, eu fui raciocinando e montando na minha cabeça esse conceito para poder entender o tema, e eu cheguei a uma conclusão, que essa é a minha conclusão, tá? Pode ser que outras pessoas aqui, de repente, não tenham outras coisas para falar sobre esse ponto, mas é a minha conclusão, de que a fuga psicológica, na verdade, então, ela faz parte do processo evolutivo do espírito, né? O que eu entendi da sua fala, quando fala desse amadurecimento, é que na nossa fase, na nossa idade, né, evolução espiritual, nós vamos ter diversas fases em que eu vou estar amadurecido ou não o suficiente para passar por determinada situação, por determinadas circunstâncias,
e eu posso ou não ter esses momentos de fuga. Para mim, então, o maior desafio é o ritmo com o qual a gente vai conseguir progredir, né? E conseguir passar pelas nossas transformações, pelas nossas decisões, pelas situações que nós temos que passar e resolver, sem que a gente recorra a uma fuga. Estou certo no meu raciocínio? Sim, sim. Porém, tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar. Primeiro, assim, quando eu divido, né, e isso também é muito da filosofia oriental, a psicologia também trata assim, quando nós dividimos corpo mental, corpo emocional, corpo energético, é para efeito meramente didático, né? Nós sabemos que nós somos uma unidade, e essa unidade, ela está em constante conversação. Na medida que as minhas emoções amadurecem, eu amadureço minha inteligência. Na medida que a minha inteligência é capaz de captar novas crenças, é capaz de olhar com mais generosidade para o mundo, eu amadureço meu corpo emocional. Essa unidade, né, tem as suas composições que constantemente conversam entre si e evoluem em ritmo determinado pelo indivíduo. Aqui nós dividimos apenas por questões didáticas para explicar melhor. No sentido da fuga ser um elemento humano, sim, ela é um elemento humano. O que nós podemos fazer como analogia é o seguinte: quando nós estudamos matemática no colégio, que vamos aprender as 4 operações, é aquele que estuda mais, que se aplica mais, né? Ou aquele que já veio por algum motivo, o indivíduo já veio com um raciocínio mais voltado, um raciocínio mais lógico, com mais facilidade para o entendimento da matemática, esse indivíduo vai aprender mais rápido. Ou aquele indivíduo que tem maior facilidade, ou aquele que fez um maior esforço. A mesma forma, o nosso desenvolvimento como um todo. Na medida que nós nos dedicamos a ele, nós temos um ritmo mais acelerado de aprendizado e menos armadilhas paralisantes. A fuga psicológica, ela é um mecanismo de entendimento. Eu não tenho suporte, e ela acontece de forma inconsciente, tá, gente? Eu não fico assim pensando, eu não quero saber o que está acontecendo na minha casa, então eu vou para o bar beber. Não é um mecanismo consciente, é um mecanismo inconsciente que vai acontecendo enquanto não temos todos os recursos necessários para encarar determinados marcos evolutivos. A partir do momento que eu tenho esses recursos necessários, não tem por que eu continuar me alienando. A grande questão é que muitas vezes eu bloqueio os recursos psíquicos, aqueles que eu até já poderia ter, mas por conta da minha zona de conforto, por conta de estar não dedicado ao aprendizado, eu acabo me mantendo numa situação só, que vai gerar, consequentemente, uma patologia. Expliquei, Adriano, Sim. ou não? Sim. Na verdade, eu ia continuar, porque na sua fala você pontuou algumas coisas, inclusive relacionadas a algumas perguntas que a gente recebeu, mas para não ficar só eu falando, eu vou passar para o Cassis, porque ele levantou a mão também. Tá bom. Acabei tendo... Mas, voltando na sua introdução lá, eu achei muito, muito bacana e eu costumo usar em algumas exposições que eu faço, justamente Adão e Eva, né? Uhum. Então, você falou que há esse crescimento e associou esse crescimento à postura de Adão e Eva. A fuga psicológica ali foi o vitimismo? Olha, Por que você comeu a maçã? Não, o problema foi ele. eu acho que esse mito, né, essa simbologia, ela é muito mal interpretada, muito mal entendida por todos nós. Porque ela veio depois cheia dos adereços, não vou falar cristãos, né, dos adereços medievais da história, né?
onde o homem se apropria das escrituras e faz com ela o que quer. Então, nós temos ainda muito desses adereços. Dentro da psicologia, principalmente dentro da psicologia analítica do Jung, e a Joana, como eu falei, a Joana, na sua psicologia transpessoal, ela usa muito os conhecimentos do Jung. Ela fala desse simbolismo do marco adâmico, né? Que é quando você sai de uma determinada forma de comportamento, ou seja, nós estamos falando... Perdão, meu vídeo foi desativado aqui. Deixa eu voltar. Nós estamos falando de um momento que o homem deixa de apenas obedecer para refletir sobre a sua ação. Todo o adereço que tem no mito é uma forma de força da palavra, né? Por que que ele desobedeceu? Ele desobedeceu porque agora ele tem autonomia. Porque agora ele escolhe os próprios passos. E o que vem quando você faz escolhas, gente? Vamos pensar. Quando você tem lá no mito de Adão e Eva, que Deus castiga Adão, expulsando ele do paraíso, não tem paraíso maior do que a ignorância. Quando você ignora, você não erra. Você pode até cometer atrocidades, mas você ignorava. Você não tinha normas. Você não sabia se era certo ou errado. A partir do momento que você tem autonomia e faz escolhas, aí você é expulso do paraíso, porque toda escolha vai ter uma consequência e você vai sofrer essas consequências. É esse marco de desenvolvimento que o mito nos traz. A Melanie Klein, que é uma psicóloga conhecida, né? Ela diz: todo mundo é expulso todo aquele que come do fruto do conhecimento é expulso de algum paraíso. Porque agora você conhece, por isso você tem que se responsabilizar. Você não vai estar mais à margem das normas, e sim sabendo quais são elas. Por isso, a simbologia do mito. Entendeu, Abucaci? Não sei se o vitimismo está aí, não. Eu acho que é a inauguração da responsabilização das escolhas. Na verdade, eu entendi o que você falou, ou acho que entendi. Mas quando eu falei nessa, vou chamar de transferência, tá? Da responsabilidade da escolha. Porque ele escolheu, ele comeu porque ele escolheu, né? Sim. Apesar de, teoricamente, né, ter sido induzido por outro, mas ele escolheu. Então, ele é responsável pela sua escolha. Mas o que eu estou falando é se, quando ele procura responsabilizar o outro por algo que ele escolheu, se isso seria uma fuga psicológica. Olha, a vitimização é sempre uma fuga psicológica, que pode ser momentânea, num ato irrefletido, né? Não pensei, eu estava me sentindo agredida e por isso me vitimizei. Ou pode ser algo constante, como um modo de vida, né? O indivíduo escolhe esse papel porque ele é mais cômodo. No caso do mito Adão e Eva, como eu falei, ele está cheio de adereços. Eu não sei realmente se o fato, né, de se colocar a culpa em outros no mito se é real, ou se já não é um adereço, né, do que veio depois, do entendimento da mulher. Né? Foi Eva que me convenceu a comer o fruto proibido. Né? Isso pode estar cheio dos adereços medievais, de entendimento da mulher naquela época. Então, não poderia entrar aqui nesse simbolismo. Mas a vitimização sempre nos coloca num lugar confortável, mas de pouquíssimo ou zero crescimento. É importante que saibamos disso. Você pode até ficar num lugar de conforto sendo a vítima, mas você não vai crescer com isso. É por isso que precisamos da responsabilização. Eu de novo. Adriano,
Então, Pois não, Adriano? é porque, na verdade, é um ponto que você citou Na verdade, foi uma pergunta que a gente recebeu, perguntando se Uhum, a fuga psicológica ela era sempre consciente, se era consciente ou inconsciente. E você falou que, de uma certa forma, a fuga é inconsciente. Você não sabe exatamente, assim, estou fugindo. Mas aí me veio justamente uma dúvida, porque trazendo o tema e a sua parte inicial, eu entendi que existe uma questão de fuga psicológica mais direcionada e relacionada a uma questão de transformação, do processo de transformação do ser, transformação do uhum, espírito, mas eu também, quando vi esse tema, me veio assim à cabeça coisas pontuais. Então, por exemplo, eu estou passando por uma dificuldade na minha vida, algum problema que eu sei que eu preciso resolver, e eu sei que o problema está ali, eu sei que ele precisa da minha atuação, eu sei que eu preciso me envolver com aquilo, mas aí por uma série de coisas, ou por comodismo, né, eu acabo não querendo lidar com aquele problema, que eu estou relacionando aqui mais com uma questão pontual e não como um processo amplo de transformação. uhum. Nesse caso, não seria consciente? Porque assim, eu sei que o problema está ali, eu sei que eu preciso lidar com ele, mas eu não quero. Então, eu me afasto, eu procuro outra coisa, eu vou me envolver com outra coisa, eu vou procurar me distrair, porque eu sei que o problema está ali. Aí não é Sim. consciente? Mas aí você fez uma escolha, né? Eu não quero lidar com isso agora. Eu sei que está ali, eu sei que eu preciso enfrentar, mas eu não quero lidar com isso no momento, por diferentes motivos, né? Ou por falta de suporte, ou porque isso vai me doer muito, e nesse momento eu não quero enfrentar essa dor, enfim, diferentes motivos. A fuga psicológica ela tem uma característica assim, de mais sutileza. Ela é mais inconsciente e ela é sutil, ela vai sendo insidiosa. Eu vou me alienando de determinados pontos de enfrentamento, deixando ele de lado e me acomodando em determinado comportamento. Para que isso não se transforme numa forma de estar no mundo, ou seja, sempre alienado, alienado aqui, gente, alienado das minhas próprias questões, né? Alienado do que eu tenho que perdoar, alienado daquilo que eu preciso fazer, né? Enfim, para promover no mundo alguma coisa boa, eu vou me deixando guiar para outros pontos. Porque qual vai ser sempre o objetivo da existência? Tudo aquilo que for eterno. Esse é o objetivo da existência. Então, o seu conhecimento, o seu desenvolvimento como espírito, tudo aquilo que você vai se alienando para algo que é material, eu acabo me dedicando a ganhar dinheiro, né, a fazer com que esse dinheiro seja o objetivo da minha vida. Tudo que for material é uma espécie de alienação. Então, você está escolhendo se alienar. Perdão, eu estava dizendo que a fuga psicológica ela é mais insidiosa, né? Você vai, ao invés de se dedicar ao seu propósito de desenvolvimento, que pode trazer duras provas, mas é o seu propósito, você vai ficar vivendo a vida de forma superficial. Também é uma fuga. Você vai fazendo isso sem conscientemente perceber. Não sei se eu expliquei, né? Essa diferença é muito sutil. Existe a escolha, eu não quero lidar com isso. Tem gente que fala assim, isso eu vou deixar para outra encarnação. Já viram alguém falar isso? Ah, não, fulano não suporto mesmo. Esse aí eu vou deixar para outra encarnação. Está escolhendo, está escolhendo. Ele não está fugindo, ele está escolhendo fazer deixar que essa situação fique em stand-by. Agora, quando eu fujo, é porque eu promovo uma alienação ao meu próprio desenvolvimento, aquilo que eu deveria fazer e por algum motivo não faço. Isso, volto a dizer, pode ser por um tempo curto, como forma de angariar recursos, como uma criança que, aprendendo matemática, ela adia a prova dela, porque ela ainda não estudou o suficiente,
ou pode ser de uma forma permanente, porque eu me acomodei na situação. Ok, obrigado. Só quem vai me tirar disso é o meu autoconhecimento. É quando eu decido olhar para as minhas questões. Ou a dor. A dor também ela é uma professora maravilhosa para te expulsar da acomodação. Entendi. Então, nesse caso, só para eu poder fixar, aquilo que eu faço conscientemente não seria, então, necessariamente uma fuga psicológica, né? Porque eu Não. optei por aquilo. Eu vi uma matéria, acho que ela é até sobre psicologia, que falava sobre escapismo. Então, eu não sei se você já ouviu esse termo, provavelmente sim, mas ele falava justamente de você fugir de um problema e, às vezes, até causar um outro problema, ou seja, a fuga daquele problema que você não quer lidar, você acaba provocando um problema maior. Mas aí, nesse caso, não seria uma fuga psicológica necessariamente, porque você está consciente daquilo que você está fazendo. E eu entendi que a fuga psicológica é um pouco mais sutil e, por ser sutil, inconsciente. É isso mesmo, então? Mas os escapismos também a gente pode traduzir, lá é a questão da semântica, né? Os escapismos podem ser traduzidos também em formas de alienação, em formas de fuga psicológica. Eu escapo como? A grande diferença mesmo, Adriano, é o ponto de escolha. Eu escolhi não lidar com a situação. Por quanto tempo eu escolhi, não sei ainda, mas eu estou conscientemente adiando o enfrentamento. Enquanto que a fuga psicológica, ela é disfarçada. Ela é disfarçada nesse comportamento. O que pode ser um escapismo? Um vício, pode ser um escapismo dizer que eu tenho que trabalhar muito porque eu tenho que sustentar minha família. É uma desculpa, né? Que eu dou para mim mesma, de forma inconsciente, para não fazer aquilo que eu realmente tenho que fazer. Ok. Olha, tem uma colocação da filosofia de um autor chamado Steve Pressfield. Eu gosto muito dele. Ele diz o seguinte: olha, toda vez que você vai passar de um patamar para outro em evolução, pode ter certeza que você vai encontrar resistência. Isso a gente pode falar até de forma concreta, né? Se eu vou subir um degrau, eu tenho que fazer uma força. Há uma resistência para que o meu corpo suba, para que ele fure essa camada de ar, né, que está entre um degrau e outro. E para você decair, aí é fácil, né? Isso aí não tem muito esforço, não. Como diz o ditado popular, para baixo todo santo ajuda, né? Subir que é difícil. Tá certo. Obrigado, Valério. O Cassi levantou a mão. Olha, essa questão, como a gente é leigo, né, a gente tem muita dificuldade, porque, para falar do jeito que você falou, você estudou muitos anos, além da prática, né? Então, mas o Adriano pegou essa questão. Se eu escolho, então, vamos dizer assim, eu não posso dizer que seria uma fuga psicológica. E as fugas, normalmente, seriam sutis. Por exemplo, o desvio de um assunto, naturalmente. Se você me faz uma pergunta direta, objetiva, e eu, em vez de responder, eu falo uma outra coisa. Isso seria, por exemplo, uma fuga psicológica inconscientemente? Quando a pessoa nem percebe o que está fazendo? Depende do tema tratado, né? Isso tudo é difícil de explicar por causa disso. Depende do tema tratado. Ó, vamos lá. Existem pessoas que elas têm um caminho de raciocínio que você pode falar o que você quiser, provar por A mais B para ela algumas coisas e ela não vai conseguir compreender. Ela vai continuar pensando dentro daquela linha de raciocínio dela. Lembra da imaturidade mental e a imaturidade emocional? Existem até algumas questões que são lógicas, que a gente diz assim, meu Deus, eu não sei como é que fulano pode acreditar nisso, né? A lógica está dizendo o contrário. Mas a pessoa, ela entra numa realidade psíquica, ou seja, ela não tem ainda aparato interno para entender, ou de alguma forma ela quer que continue daquele jeito. Então, você vai falar
e ela vai, igual o leão da montanha, né? Fuga pela direita. Ela vai sair daquilo como se você não tivesse explicado nada. Ou, às vezes, até vai achar argumentos. Agora, se eu estou conversando com você e você vem com uma pergunta, uma colocação, eu estou te ouvindo, e aí eu digo, pensando comigo, não, eu não quero falar sobre esse assunto que o Albuquerque está trazendo agora. Não quero conversar sobre isso com ele. E aí eu troco de assunto, não foi uma fuga psicológica, foi uma escolha. Eu não queria Perfeito. conversar sobre aquilo. Você deu exemplo, por exemplo, eu trabalhei com uma pessoa que ele cometia um ato. Esse ato era equivocado. Então, você vinha, como você falou assim, na lógica, explicava e mostrava para ele que aquilo estava equivocado, que não era daquela forma que deveria ser realizado a coisa. Mas ele não aceitava. Só que a não aceitação, no meu entendimento, né, ele explicava, justificava, mas ele não, a meu ver, ele não via que, de fato, ele tinha se equivocado. Por quê? Porque não havia aquele sentimento de estar escondendo as coisas, mas como se fosse uma realidade para ele, aquilo era verdade. Então, isso que eu queria saber, é isso mesmo? Seria uma fuga? Olha só, se existem dois padrões aí que a gente pode pensar. Primeiro, existem aquelas pessoas que não atingiram determinada maturidade para entender determinado assunto. Então, ela vai estar patinando. Enquanto ela não tiver essa maturidade, ela vai estar patinando por uma mesma realidade. E existem outras que criam uma realidade psíquica porque interessa a elas, interessa a gente de forma inconsciente. Então, vou dar um exemplo sobre isso, Albuquerque. Eu defendo determinada ideologia política. Eu defendo, eu quero estar certa, inconscientemente. Eu quero estar certa daquela minha ideologia. Eu não quero dizer assim, nossa, errei, não era nada disso. Eu quero que aquilo dê certo. Eu só vou enxergar coisas que reafirmem a minha realidade psíquica. Eu vou o tempo todo conseguir argumentos e situações para estar certa. Isso é uma forma de fuga de realidade. Eu crio uma realidade interna para que isso se aproxime das minhas intenções. Agora, quando eu não tenho maturidade cognitiva, ou seja, eu não consigo entender o que você está falando. É a mesma coisa, né? Na Gênese, ele vai descrevendo Deus e ele faz várias reafirmações, até repetitivas, várias páginas, dizendo coisas que nós sabemos sobre Deus. No final, ele diz assim, e por enquanto é só o que você pode compreender. Existem coisas que nós não conseguimos compreender, porque somos imaturos mentalmente ou emocionalmente. Mas aí, esse exemplo que você deu pode ter origem das duas situações. Do indivíduo estar reafirmando uma situação, mesmo que a lógica diga o contrário, porque inconscientemente ele quer estar certo, ele quer continuar com aquela ideia, ou ele pode não ter condições mentais, emocionais para entender o que você está explicando. Então, Entendi. as duas possibilidades são válidas. Ronald, acho que está com a mão levantada aí. Isso. Valéria, o tema é muito interessante. As perguntas vão chegando aqui, são colocações muito, muito boas. Uma delas, talvez você já tenha até respondido agora, mas vale a pena reforçar, né, pela natureza aqui da questão. E aí, são duas questões que chegaram, eu vou propor as duas, porque eu penso que elas estão numa relação de afinidade, tá? Então, a pergunta é a seguinte: quando a pessoa escolhe adiar o enfrentamento para poupar outras pessoas,
porque ela entende que isso pode trazer algum prejuízo, né, para outra pessoa, ok? Pode causar algum problema para outra pessoa. Então, isso configura uma fuga psicológica. E outra, a pessoa que não gosta de discussões, atritos, foge de confusão, enfim, ela é imatura emocionalmente. São duas situações que conversam entre si. Uhum. A nossa vida é de relações, né? E a gente fala das fugas psicológicas, nós estamos olhando para nós, mas estabelecemos relações com outras pessoas. Então, adiar uma discussão, né, um enfrentamento de uma situação, configura-se imaturidade emocional e, neste caso, a fuga psicológica não é algo... que aí eu penso que passa a ser consciente, deixa de ser fuga psicológica, mas não é algo a se considerar, uma vez que pode prejudicar outra pessoa? Olha, por isso que eu quis trazer a introdução desses corpos que amadurecem, né? Corpo mental, emocional, etc. Quando nós amadurecemos emocionalmente, nós vamos conseguir relativizar cada vez mais. A pessoa que é madura do ponto de vista emocional, ela não precisa de dogmatismos, ela não precisa estar rígida. A rigidez é outra condição de imaturidade. Então, conforme você vai amadurecendo, você vai relativizando, você vai sabendo perceber contextos. Então, quando você dá esse exemplo A de uma pessoa que adia algo ou escolhe alguma coisa para poupar uma situação, pode ser que essa pessoa saiba ver contexto, que ela entenda que naquele momento ela vai gerar mais prejuízos do que vantagens ou benefícios com essa ou aquela atitude. Então, nós podemos estar falando aí de uma condição de maturidade emocional. Perceber contextos e saber relativizar atitudes é característica daquele que está amadurecendo. Quando você me diz, no exemplo B, né, que é o indivíduo que eu não gosto de confusão, não sei o quê, então eu não quero entrar em polêmicas, aí vai depender da intenção. Eu não quero, por que eu quero sempre, né? O apóstolo Paulo já dizia, né? Combatei o bom combate. Existem enfrentamentos que são necessários e existem enfrentamentos que são absolutamente nulos, que não valem a pena. Então, o que esse indivíduo está fazendo? Qual é a intenção dele? A intenção é não entrar em debates que são nulos, que tomam o tempo, a energia, a força dele e não levam a nada. Aí ele está sendo inteligente, ele está percebendo o contexto, ou ele está fugindo constantemente dos embates justamente para não mudar os seus posicionamentos. Mudar posicionamento é sinal de amplitude, né, gente? A gente não é mudar de posicionamento se Maria vai com as outras, não. É você perceber que você pensa de determinada forma até aqui, mas você pode agregar outras formas de pensar daqui a pouco. Então, todos esses dois exemplos precisam ser analisados sobre a ótica da intenção. Muito bem, gostei. De repente, se a pessoa que enviou a pergunta, né, quiser fazer alguma consideração, nós estamos prontos. Eu acho que Sim. Foi bem profunda a resposta, né? Eu acho que o Júnior estava com a mãozinha levantada aí, né, Adriano? É isso mesmo, eu ia até comentar isso agora. Eu não sei se ele abaixou a mão, não sei se a pergunta dele já foi respondida. Boa noite. Não, a Valéria respondeu a minha pergunta. Quando ela foi responder o Abucacis, ela respondeu o que eu ia perguntar. Ah, tá ok. Valeu. Obrigado. Já matou as duas. Tá, joia.
Valéria, deixa eu te falar uma coisa. Chegou uma pergunta aqui que você já mencionou esse ponto em alguma das suas falas, quando fala Sim. dos vícios, né? Uhum. Só que eu tenho, em cima dessa desse apontamento, me veio uma dúvida, que fala assim, a fuga psicológica, ela pode gerar algum tipo de vício? Isso é uma coisa. Mas, e o contrário? O vício pode levar a uma fuga psicológica? Porque, assim, às vezes eu vejo que a pessoa, ela tem tanto o hábito de fazer aquilo que ela acaba adquirindo um vício, né? Vou dizer, ela acaba ficando sem conseguir ficar sem aquilo. Ou que seja, jogar, ou qualquer outra situação viciosa. Então, assim, se você puder falar um pouquinho sobre desse vice-versa, o vício gera a fuga psicológica, mas a fuga psicológica pode gerar um vício? Se você puder falar um pouco sobre esses dois temas. Sim. O vice-versa é verdadeiro. Vamos a um exemplo, né? Passando agora por essa pandemia, né? Todos nós ficamos aí, em algum momento, angustiados, ansiosos. Recorrer a algum tipo, né, de auxílio medicamentoso, né? Ou eu vou me distrair aqui jogando no celular para ver se eu consigo dar conta, né, dessa angústia, dessa ansiedade, esquecer um pouco o que está se passando com o mundo, é uma fuga psicológica válida e que todos nós, em algum momento, fizemos. Né? Nós fomos ler algum livro, a gente foi tentar ou assistir filmes, séries, nós fomos buscar uma certa alienação porque não tínhamos suporte para entender e para vivenciar aquela angústia com intensidade. O problema é que se eu mantenho isso, né? Se eu mantenho a medicação ad eternum, bom, agora todas as minhas angústias serão aplacadas pela medicação. Todas as minhas angústias serão aplacadas pelo álcool, pelo cigarro, enfim, por alguma coisa que me tire da realidade concreta. Eu vou gerar um vício, obviamente, porque essas substâncias são viciantes. Então, eu vou utilizar o cigarro, vou utilizar o álcool, vou utilizar, né, a prática do jogo. Eu posso ali desenvolver um vício, sim. E esse vício instalado, né, na medida que eu tenho isso instalado, ele pode servir de um mecanismo patológico para que eu me aliene de todo o resto, daquilo que eu preciso realmente enfrentar. Inclusive, né, vamos citar aí o alcoolismo. O alcoolismo, ele vai me fornecer, o álcool, né? Ele vai me fornecer um benefício vindo de um malefício. Então, se eu estico, né, esse benefício que vem de um malefício, eu gerei uma viciação, uma alienação. E aí eu mantenho essa fuga, que aí se torna patológica, e não uma fuga momentânea para que eu reúna suporte para lidar com uma situação, entende? Sim. Então, uma coisa é eu fazer uma parada, né, na minha vida. Vou dar um exemplo simples. Não vou assistir mais noticiário porque não estou dando conta do que está vindo no noticiário. Agora eu vou ficar só nas séries. Beleza. Enquanto eu estou ali assistindo a série, eu estou reunindo suporte para lidar com a realidade. Outra coisa é eu simplesmente me alienar totalmente da realidade e nunca mais querer saber o que está acontecendo ao meu redor. Entendi. Porque o que está acontecendo ao meu redor é um adereço para o meu desenvolvimento. Entendi. Então, esse vice-versa, na verdade, ele pode gerar uma retroalimentação, né? Sim, Uma sim. fuga psicológica gerar uma situação viciosa e depois esse vício instalado continuar alimentando a fuga e aí fica um ciclo, né, vicioso. Por isso que eu chamei de retroalimentação, mas é um ciclo vicioso, né? E aí é nesse momento que a gente tem que estar alerta para que a gente consiga né, identificar e para ter esse corte, né, de que momento que eu devo mudar. Você falou uma palavra muito interessante numa das suas falas, que você falou de mudar de postura, né? Então, eu identificar que eu estou dentro desse ciclo, desse processo
vicioso e desse ciclo de um alimentando o outro, para que eu faça esse corte, nessa identificação. Um dos exemplos que eu, assim, na minha prática, eu considero assim, preocupante no momento, só dando exemplo para ilustrar de uma forma geral. Eu atendo aqui crianças, né, com dependência tecnológica. Essa criança, ela, por algum motivo, e começa na alienação dos seus pais, a criança foi ficando quietinha com o celular, né, não perturbava, ficava ali no joguinho, e, enfim, essa criança gera, o jogo dá um sistema de recompensa enorme para o cérebro, e é um sistema rápido de recompensa, como cocaína, como alguma outra droga. E essa criança viciou. E ela acaba, através do joguinho, estabelecendo, minimizando as suas angústias de crescimento. Ela fica jogando, ela não vai tomando consciência de várias coisas, não toma consciência da morte, como naturalmente ela tomaria se estivesse vivendo. Essa criança não faz apegos, né? Ela acaba não convivendo com uma realidade, ou até essa criança se protege de uma família disfuncional, se for o caso. Enfim, cada um com o seu motivo. O fato é que essa alienação dos pais, essa fuga na educação desse filho, no compromisso maior, aliada a essa viciação que o jogo provoca, me traz um ser, né, futuramente, sem suporte psicológico para a vida. Então, hoje eu tenho não só a criança com a dependência tecnológica, como eu tenho o adolescente vazio de si mesmo. É um adolescente que não tem suporte nenhum para lidar com as questões da adolescência. Então, é muito comum eu pegar aqui adolescentes que me dizem o seguinte: Valéria, eu não vejo sentido nenhum na vida. Minha vida é ótima. A gente pode dizer até que isso aí é uma característica da adolescência, né, gente? Nós passamos pela fase do rebelde sem causa. Mas minha vida é ótima, mas para mim morrer e viver dá no mesmo. Tem um adolescente que, com essa fala, posteriormente vai começar o processo de automutilação, o processo de pensamentos suicidas. Então, como nós observamos dentro do que a gente está falando, se eu permaneço alienado muito tempo de algo, eu não crio os suportes necessários para lidar com a vida. E nós precisamos fazer isso o tempo todo. Desde criança. Desde criança eu preciso viver, interagir, ser colocado em desafios existenciais para que eu crie suportes para as coisas que virão. E nós todos aqui, neste momento, mesmo não estando na infância, não na infância corpórea, né? Nós estamos tendo que lidar com as coisas, não podemos fugir o tempo todo, senão não lidaremos com o que está lá na frente. Valéria, nós estamos com o nosso tempo em cima. Eu vou te solicitar a gentileza de Sim. fazer o seguinte: a Rosângela está com a mãozinha levantada, ela vai fazer uma pergunta ou alguma consideração, e logo após a sua resposta a ela, que você já faça as considerações finais, tá bom? Assim, de tudo isso que foi conversado, analisado aqui, o que nós tiramos, né, para pensar um pouco mais sobre o tema, tá bom? Rosângela, você está com a palavra, seja bem-vinda. Agora sim. Eu queria saber quando é que nós devemos ficar atentos com um adolescente, jovem adulto, que começa a jogar e já faz algum tratamento. Se isso pode ficar sério, quando é que a gente deve ali ponderar ou interferir, quanto que é muito, quanto que é pouco. Olha, tudo que é demais é prejudicial. Então, mesmo água.
né, que é tão necessário para a minha vivência, se eu beber demais vai ser prejudicial. Então, esse é um olhar atento desde sempre, né? Não só com a tecnologia, porque a vida é feita de diversidade. Todos nós precisamos ter diversidade, senão nós não nos sentimos satisfeitos. Então, se a criança está constantemente com a tecnologia apenas, ela não está brincando, ela não está convivendo na realidade com os amigos, ela não está convivendo com a família, pronto, você já tem que colocar o olhar de atenção. A tecnologia é maravilhosa, inclusive estamos utilizando, nos valendo dela nesse momento. Contudo, se todas as minhas amizades, ou os meus encontros, ou as minhas trocas forem feitas dessa forma, eu estou restringindo o meu acesso ao outro e o acesso do outro a mim. Então, o olhar de cuidado é desde o momento que isso se torna demais e sem diversidade, apenas um estímulo. Aí já merece cuidado. Respondido aí. Suas considerações finais, para nós fazermos a nossa prece e encerrar. Meus queridos, dentro de tantas coisas que a gente colocou, e como eu falei, é um desafio falar em tão pouco tempo, de temas tão profundos, talvez até eu tenha causado algum tipo de confusão. O que nós temos que tirar aqui é a nossa constante, a necessidade da nossa constante dedicação ao progresso. Precisamos entender qual é o propósito de vida. E esse propósito de vida vai, com certeza, estar sempre linkado a algum tipo de progressão, algum tipo de desenvolvimento. Na medida que eu amadureço a minha inteligência, amadureço a minha forma de ser e estar no mundo, eu vou abrindo mão de todos os outros adereços que pode me levar a algum tipo de patologia. Eu estou abrindo mão da depressão, eu estou abrindo mão do vitimismo, eu estou abrindo mão das viciações, porque eu estou operosa naquilo que eu vim aqui fazer no planeta, no meu propósito. E não vamos nos esquecer que cada um de nós tem um propósito a ser cumprido. Se você não cumpre o seu propósito, você deixa essa partícula universal em aberto. É necessário que você dê a sua palavra ao mundo, como dizem os gregos, né? A nossa cultura é advinda daí. Dê a sua palavra ao mundo. O que você veio aqui fazer precisa ser cumprido. E não adianta a gente criar as alienações ou fugas em torno disso, porque em algum momento vamos nos esbarrar com a necessidade premente de realizar aquilo que nos foi destinado. Agradeço muito estar com vocês, que Jesus abençoe a cada um e que abençoe esse trabalho enorme que vocês fazem aí em Volta Redonda, de divulgação do conhecimento, de divulgação da doutrina espírita, porque isso nos ajuda a viver em comunidade e a crescer em comunidade. A nossa roda de conversa chegou ao fim. Por hoje. Em breve, teremos mais encontros como esse, com temas interessantes e oradores diversos. Momentos como estes alegram a nossa vida e alimentam o nosso espírito. É luz em nosso caminho. Como diz Emmanuel, ninguém vive para si. A luz que acendemos em torno de nossos pés clareará o caminho daqueles que estão ao nosso redor. Somos gratos a todos vocês que participaram desse encontro virtual. Até a próxima!